Flamengo negocia com São Paulo a troca envolvendo Marcos Antônio pelo volante Alan. Clube rubro-negro faz proposta para contratar a joia colombiana Sebastián Romero, do América de Cali. Atlético de Madrid coloca Thiago Almada à venda. E torcida do Flamengo pede a contratação do meia argentino. Saiba valores, essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule, que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Deixa eu trazer uma rapidinha aqui que o Flamengo informou que o Vitão será apresentado nesta sexta-feira. Às 2h30 da tarde, José Boto fará a apresentação do reforço. Obviamente, após isso, ele responderá às perguntas da imprensa. Não sei se o Boto vai falar alguma coisa sobre o mercado da bola. Geralmente, quando tem a apresentação de reforço, acontece do diretor executivo falar, responder perguntas da imprensa, mas eu acho muito difícil. Isso acontecia muito com o Marcos Braz, diretor de futebol, que falava muito. O Boto fala pouco, Aliás, ele fala pouco aqui para a imprensa brasileira, ele fala mais para a imprensa estrangeira, lá para os portugueses. Então não sei se o Boto vai falar alguma coisa sobre negociações envolvendo o Flamengo nesse mercado da bola, nessa janela de transferências, em janeiro e tudo mais. Mas a gente vai ficar ligado porque tem a apresentação do zagueirão camisa 44, o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2026, Vitão. Hoje tem R$100 mil na quarta sem limite. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição. É no Pix do Milhão. Você concorre também a R$1 milhão no próximo dia 16 de janeiro. Então, já adquire agora seus pontos. Tá aqui no link, no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bom, a gente vai trazer aqui as principais informações do Mengão, com foco, óbvio, no mercado da bola, porque as competições estão paradas e a janela está aberta. E a informação de agora do jornalista Vene Casagrande é que as negociações estão em andamento entre Flamengo e São Paulo por Alan e Marcos Antônio. O São Paulo fez uma proposta oficial ao Flamengo interessado na contratação do volante Alan, que não deve permanecer no clube. O Flamengo respondeu dizendo que topa negociar o Alan, mas que deseja envolver o Marcos Antônio na parada. As conversas entre os representantes dos atletas já foram iniciadas e tudo foi colocado à mesa. Inclusive, hoje teve uma reunião urgente entre o representante do Marcos Antônio, o empresário do jogador, lá no São Paulo, com o dirigente do tricolor paulista. José Boto, que nos tempos que foi chefe lá, de scout do Shakhtar Donetsk, é quem pediu a contratação do Marcos Antônio. O jogador tem aí esse trunfo nas mãos, o conhecimento, a amizade com o José Boto. Porém, segundo o próprio jornalista Vene Casagrande informou, nada vai acontecer antes do dia 14, Porque será votado o impeachment do atual presidente do São Paulo, o Casares. Então a resposta do Rui Costa, que é o diretor do tricolor nos bastidores, foi que nada será decidido até lá, porque isso também influencia a política do clube, pois Marcos Antônio foi destaque em 2025 e uma saída dele agora poderia gerar uma repercussão negativa, ou seja, até lá, Alan não será emprestado para o São Paulo e Marcos Antônio não saberá se o tricolor vai vendê-lo ao Flamengo. Inclusive, o Alan chegou a receber contatos do técnico Dorival Júnior, técnico do Corinthians, mas já aceitou o projeto do São Paulo e vai aguardar o desfecho das tratativas com o Flamengo. A situação do Marcos Antônio é a seguinte: ele bateu as metas contratuais, o São Paulo foi obrigado a exercer a compra, então ele já é jogador do São Paulo, ele não pertence mais a Lazio e tudo isso custou aí ao clube paulista 4,5 milhões de euros. Por isso, o Flamengo negocia diretamente com o São Paulo e não com a equipe italiana. Informações de agora do jornalista Vene Casagrande. E aí, o que você acha dessa troca? É boa para o Flamengo, não é? Você queria o Marcos Antônio no lugar do Alan? E o Alan, você queria que ele permanecesse no Flamengo ou não? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, o Flamengo vem fazendo alguns movimentos interessantes no mercado.
Inclusive, a gente trouxe uma informação bem antes do Natal que o Flamengo ia focar muito no mercado brasileiro. O Flamengo ia dar prioridade a contratações aqui do futebol brasileiro. Óbvio que vai tentar contratações lá de fora, da Europa e tudo mais. Mas esses movimentos que o Flamengo vem fazendo aí, né, tentou tirar o principal jogador do Cruzeiro, o Caio Jorge, não conseguiu, mas pelo menos tentou. Tirou aí o principal zagueiro do Internacional, Vitão, grande zagueiro, né? Bom garoto, né? Agora tentando tirar o Marcos Antônio, que foi destaque do São Paulo na temporada 2025. Tudo isso aí confirma a nossa informação de que o Flamengo vai tentar contratações aqui no futebol brasileiro, enfraquecendo alguns clubes e, obviamente, trazendo aí os melhores atletas, isso sem ser SAF, tá? O Flamengo não precisa nem ser SAF para fazer tudo isso que vem fazendo aí. Então, já foi o Caio Jorge, agora está tentando o Marcos Antônio, já trouxe aí o Vitão. E aí, o Gabriel Brazão do Santos. O Santos está ligado que o Flamengo tem interesse. O Gabriel Brazão aí, o destaque, né, do Santos. O Santos não quer soltar, nem imagina perder aí o Gabriel Brazão para o Flamengo ou para qualquer outro time. Então você vê, são movimentos interessantes do Flamengo nesta janela do início de 2026, que é a primeira janela da temporada, o Flamengo focando mais em jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, mas o Flamengo negocia também com jogadores de fora. Aliás, a lista dos scouts é extensa e vários empresários oferecem atletas do Flamengo o tempo inteiro. Quer ver um? O Flamengo está negociando a contratação de uma joia colombiana, mas que não viria para o time de cima, né? Tem apenas 19 anos. Nesse primeiro momento viria para o sub-20. Mas se o jogador realmente for isso tudo que estão falando e se destacar na base, obviamente ele fará a transição com o Felipe Luiz e vai ajudar muito os profissionais caso o Flamengo consiga concluir essa contratação. O Flamengo já está em negociação, segundo a jornalista Raíza Simplício, com o meia Joel Sebastián Romero, do América de Cali, jogador de apenas 19 anos, ele é titular absoluto, sempre é convocado pela seleção colombiana sub-20 e inicialmente viria para o sub-20 do Flamengo, apesar de já ter atuado no time de cima do América de Cali, tá? O Sebastián Romero, ele atua no time principal do América de Cali, mas ele tem idade de base, né? Ele tem apenas 19 anos, então essa movimentação do Flamengo seria para reforçar a sua base, mas é uma joia colombiana. Muitos jornalistas, inclusive, que fazem a cobertura lá do América de Cali e que fazem a cobertura da seleção colombiana, já encheram a bola desse atleta. Quem sabe não é aí um grande jogador no futuro, né? E é assim que você descobre talentos. É por isso que eu coloco aqui que é muito importante a contratação para a base, porque o jogador ele pode chegar aqui e destruir. E como é que conseguiu? O Flamengo foi lá, garimpou, foi lá no América de Cali, pegou o jogador quando tinha 19 anos, ele deu retorno dentro de campo e ainda pode dar retorno fora de campo numa possível venda. Agora vamos falar de um jogador que já é cascudo, né? Já é campeão de Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, tá na Europa, mas antes eu quero lembrar que tem aí o Shopping do Rafla. Você não precisa nem sair do vídeo, é só clicar aqui na aba Produtos, você encontra mantos do Mengão, boné, taça, medalha, quadros comemorativos, todos os produtos possíveis e impossíveis você encontra aqui no Shopping do Rafla. São várias lojas credenciadas, obviamente produtos oficiais e licenciados, e você adquire e recebe na sua residência e entrega em todo o território nacional. Muitas lojas com descontos aí nesse início do ano, então aproveite aí o Shopping do Rafla. Bom, vamos falar aqui do Thiago Almada, né? Muito conhecido aqui pelo torcedor, porque ele foi ex-jogador do Botafogo e conquistou títulos, né, na temporada de 2024. Ele está sem espaço no Atlético de Madrid e foi colocado à venda pelo clube espanhol. Muitas informações hoje da Espanha e aqui também do Brasil, dando conta de que o Atlético de Madrid topa vender o Thiago Almada. Inclusive o Grêmio foi o primeiro interessado na contratação do jogador, mas desistiu por entender que são altos valores pedidos aí pelo Atlético de Madrid. Bom, primeiro vamos entender aqui que o Almada pode ser vendido já agora em janeiro, na primeira janela do ano pra gente, e é uma janela do meio de temporada
para os europeus. Um dos motivos que fez aí o meio-campista ser colocado no mercado é a pouca utilização do técnico Diego Simeone. Ele jogou apenas 15 partidas, 5 delas como titular, das 26 possíveis. Foram 2 gols e uma assistência nesse período. O time espanhol desembolsou 21 milhões de euros, 132 milhões de reais para retirar o jogador do Lyon da França. No entanto, esse valor foi destinado ao Botafogo, detentor do passe do atleta, e tá um problema sério aí com essa parada, né? O Botafogo sofreu transfer ban aí na FIFA, não sei se já conseguiu resolver, enfim, mas eu não quero saber de Botafogo. O assunto aqui é Flamengo, mas ele é ex-jogador do Botafogo e está sendo colocado à venda lá pelo Atlético de Madrid. Os espanhóis estão pedindo 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do meio argentino do Thiago Almada, que vem sendo convocado pela seleção argentina. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A torcida do Flamengo invadiu já as redes do Thiago Almada quando soube dessa informação. Tá todo mundo pedindo para o Flamengo fazer esse tipo de contratação, mas não é prioridade no Flamengo. Não é uma posição que o Flamengo está buscando no mercado. O Flamengo busca um atacante, o Flamengo busca um volante, esse volante pode ser o Marcos Antônio. O Flamengo buscou um zagueiro, contratou o Vitão do Internacional, e o Flamengo busca um goleiro. Meia, que é o caso aí, a posição do Thiago Almada, não é uma posição que o Flamengo está procurando. Mas muitos torcedores estão dizendo, olha, ele pode tanto jogar com o Arrascaeta, como ele pode fazer também a posição do Arrascaeta. E visando aí o futuro, o Thiago Almada é um jovem jogador e já mostrou que é bom de bola. Aliás, o Almada é um reforço para elevar o patamar de qualquer time. E ele é titular absoluto no time que ele chegar. A gente viu isso. A brilhante temporada que ele fez em 2024 com a camisa do Botafogo. Cabe muito no Flamengo. Agora é tentar convencer aí os dirigentes. 20 milhões de euros por 50%, nós estamos falando de uma joia argentina que pode dar muito retorno dentro e fora de campo, porque o Flamengo ainda pode vender o Thiago Almada caso chegue numa contratação, mas primeiro tem que partir o interesse do Flamengo. Quando o Botafogo trouxe o Almada do futebol sul-americano, o Flamengo tinha interesse, mas o Botafogo saiu na frente, contratou, chegou aqui, deu certo, caiu como uma luva, tomou conta ali do meio-campo do Botafogo. O Botafogo tinha um time interessante, com o Luiz Henrique, o Igor Jesus e tudo mais, o Marlon Freitas, enfim, o Gregory, mas o Thiago Almada se destacou e muito. Ele já é um jogador adaptado ao futebol brasileiro, uma qualidade técnica absurda e valências típicas aí do Flamengo. Seria, sim, um baita reforço e eu aí faço valer, né, a voz dos torcedores que querem, né, que pedem a contratação do Thiago Almada. Mas no Flamengo não tem nada, rigorosamente nada. Sequer o interesse do Flamengo. Essa informação saiu hoje. Pode ser que com essa informação o Flamengo mostre interesse numa contratação. O Flamengo tem um elo direto com o Atlético de Madrid, Saúl, Samuel Lino, o próprio Filipe Luiz e o próprio José Boto, né, que conhece aí todos os clubes da Europa. Não seria aí difícil comunicação, não vejo um valor surreal, 20 milhões de euros por 50% dos direitos. Já falei, o garoto é bola, chegaria aqui e ia arrebentar no Flamengo, não seria uma experiência, uma aposta, não. Seria um jogador dentro daquilo que o BAP sempre fala, né, recentemente, que quer contratar jogadores com abaixo de 26 anos, e o Almada entraria nesse quesito. E ainda traria retorno técnico, um retorno financeiro, e um retorno aí na bola de títulos, eu não tenho a menor dúvida. Mas deixa aí nos comentários, eu tô viajando, eu tô falando alguma besteira, você tá nesse time da torcida que pede a contratação do Thiago Almada ou não? Você acha que o Almada é jogador comum, você não gosta do Thiago Almada e acha que não tem necessidade de contratar um jogador dessa posição? O Flamengo já tem aí o Arrascaeta. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!